Autoconhecimento. Meu nome é Rosane Fontana, eu sou hipnoterapeuta e hoje eu vim aqui conversar contigo um pouquinho mais profundamente sobre este assunto. Então, para começar, eu quero combinar aqui contigo que a minha reflexão, né, o que eu trago aqui para partilhar, é baseado num conceito da física quântica, que é que diz que tudo é energia, informação e tem uma consciência, tá? Então, é partindo desse pressuposto que eu sigo aqui com a minha linha de reflexão, de raciocínio, tá bem? Então, olha só, eu quero te pedir, quero te convidar para você imaginar aqui comigo. Imagina a cena. Imagina que você vive com alguém que precisa de você para poder viver. E essa pessoa te maltrata, reclama de você, te diz desaforos, te coloca para baixo. Mesmo sabendo que ela depende de você para poder viver, ela não te ama, não te aceita, até te rejeita. Ela te trata de uma forma que te faz até sentir dor. Enfim, ela não te valoriza, ela não percebe, não reconhece a importância que você tem na vida dela. E percebe que depender de você para poder viver é algo muito importante, não é mesmo? E mesmo assim essa pessoa não reconhece, não valoriza, não reconhece a tua importância, o teu valor e o quanto você é necessário junto dela. Como se você fosse invisível, tá? Ok? Então, imaginando e se colocando neste lugar, como que você se sente? Só de falar aqui, eu já me sinto assim, triste, né? Para baixo, oprimida. Então, com certeza, é de um jeito muito próximo a esse que o teu corpo se sente, que o meu corpo se sente. Você já parou para pensar sobre isso? Já parou para se colocar no lugar do teu corpo? Já parou para observar como você vem se tratando ao longo da vida toda? Vem tratando o teu corpo ao longo de toda a vida? Não é isso que a gente vê? Não é isso que a gente faz? Ah, porque eu tô acima do peso. Ah, mas porque eu tô cheia de rugas. Ah, mas a minha pele é manchada, não tem jeito mesmo. Ah, eu tenho um cabelo ruim. Não, porque as celulites deformam o meu corpo, me deixam horrorosa. Não é esse tipo de coisa que a gente se diz, que a gente diz pro corpo? Aí ingere alimentos que fazem mal para o corpo, ingere muito alimento, intoxica o corpo sofre, o corpo sente dor. Já parou para observar? Então, é essa reflexão que eu venho aqui fazer com você hoje. Eu tenho feito essa reflexão, né, nos últimos tempos e tenho percebido, né, o quanto tem sido profundo para mim. Então eu quis vir aqui partilhar contigo também. E olha só, não é isso que eu falei até agora é só uma pontinha, né, do iceberg, uma pontinha de tudo que eu venho desenvolver aqui nessa reflexão, tá? Então olha só. A gente fala muito em autoconhecimento, em conhecer as emoções, a forma como você pensa, por que você faz as escolhas que faz, enfim, o autoconhecimento como uma forma, né, abrangente. E hoje eu venho trazer o autoconhecimento olhando por este ângulo. Porque se você me acompanha aqui, você já deve ter me ouvido falar que nós somos como um quebra-cabeça, com várias partes, né? Então, nós somos o corpo, a mente, o ego, as sombras, o eu superior, entre outras partes, tá? E por que é importante a gente ter tornar consciente, tornar consciente a existência dessas partes? Então, vou falar um pouquinho mais sobre isso agora, tá? Olha só. Primeiro lugar, a maioria de nós, né? A maior parte da vida não sabe que tem um ego, mas tudo bem. Enfim, a gente não conhece a existência dessas partes, não sabe que tem sombras,
que rejeitou situações, emoções ao longo da vida que se transformam em sombras. Então, reconhecer essas partes, aceitar, integrar, cuidar dessas partes é muito importante para a pessoa, para você que não está contente com a própria vida, para você que quer modificar as situações que você vivencia. E olha só, acompanha aqui comigo. Você pode ser aquela pessoa que procura uma terapia, que lê um livro de autoconhecimento, que vê um vídeo como este, por exemplo, né? Mas apesar de toda a tua dedicação, o teu envolvimento, o teu empenho em modificar as situações que te causam, né, situações que você não quer mais na sua vida, né? Apesar de tudo isso, você percebe que as situações retornam, as situações se repetem, que você dá um passo à frente e dois atrás, é como se você não saísse do lugar. São transformações superficiais. Então, eu quero usar uma metáfora aqui para poder falar um pouquinho mais deste assunto. Imagine que a sua vida é como uma casa, né? Tem a sala, a cozinha, os quartos, os banheiros, enfim. E que essa casa, ela está com o piso totalmente embarrado, sujo. Que os móveis estão cobertos de pó. Tem objetos fora do lugar, desorganizados, bagunçados. Imagina isso, tá? Essa é a tua vida, é essa casa bagunçada. Aí você vai, procura uma terapia, faz uma hipnoterapia, enfim, para uma questão que mais está te incomodando naquele momento. Então, é como se naquele momento você arrumasse a tua sala, a tua porta de entrada, né? O chão está limpo, está mais arrumado e você até sente modificações na sua vida. Você se sente de uma outra forma, o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo e de repente você está ali desconfortável novamente. Por quê? Porque você estava ali na sala e você, em algum momento, precisou ir até o quarto. Quando você chegou no quarto, retornou para a sala, o que aconteceu? Né? Você veio com os teus pés sujos com aquele barro do quarto, sujou a sala. As tuas mãos, né? Você sujou as tuas mãos lá no quarto quando você tocou nos objetos. E aí agora quando você pega objetos na sala, você suja, você polui a sala de novo. Então percebe que não adianta a gente se dedicar em arrumar uma pequena parte, uma pequena questão, um pequeno ou um grande, né, problema, desafio, mas que individualmente, isoladamente, que a gente precisa se olhar como um todo, como esse ser complexo, cheio de partes que nós somos. Quando a gente começa a se torna consciente dessas partes, né? E escolhe olhar para elas, ver o que cada uma delas precisa, né? Integra elas unidas, né? Se tornamos um com essas partes, a modificação em nossas vidas é em outro nível. Tanto com as coisas, as situações que você vivencia, como especialmente a forma como você se sente. E assim, eu quero aproveitar para fazer um parêntese no exemplo que eu dei do corpo. A gente tem muitas reclamações ao longo da vida, né, sobre o corpo, e quando eu falo em aceitação, eu não estou dizendo que nós devemos nos conformar, muito pelo contrário, tá? A gente, né, então, reconhece que a gente depende do corpo para estar aqui, vivendo essa experiência humana, né? Mas que se o corpo está de uma forma com que eu não estou me sentindo muito bem, ou de uma forma que pode me trazer problemas de saúde, por exemplo, então sim, eu vou fazer ações, vou ter novas escolhas para ter um corpo mais saudável, para pesar num peso mais adequado para a minha altura, para a forma como que eu me sinto, né? Então, isso é aceitar, não é se conformar, é justamente pelo contrário, é você fazer uma ação para modificar. Mas essa ação, ela parte de uma postura interna de aceitação. A aceitação do que é? Ok, meu corpo está assim,
né, eu tive atitudes, escolhas anteriores que me levaram a estar com esse corpo. E agora, o que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para melhorar, né, a forma como está o meu corpo e, consequentemente, a minha saúde, né? Então, fecho parênteses sobre o corpo. E quero aproveitar para te contar, né, algo que aconteceu comigo nessas minhas descobertas, dessas minhas partes, mais especificamente sobre essa essência superior, né, essa consciência superior que muitos chamam de eu superior. Eu ouvia falar em eu superior, né, se fala muito hoje em dia, eu não entendia exatamente o que era o eu superior. E teve um momento assim que eu tive um estalo assim de que eu precisava ter uma conexão mais profunda comigo e, e aí assim naqueles próximos dias, né, foi chegando de forma, como eu digo, uma coincidência, né, mas de uma forma assim, né, muito natural, assuntos sobre que me traziam essa informação do eu superior, né? E aí eu comecei a me aprofundar nesse estudo, comecei né, a acessar mais conhecimento. E eu fiquei assim perplexa, eu pensava assim, nossa, eu sou tudo isso, né? E ficava, nossa, muito admirada com esse conhecimento, com essa informação. E ao mesmo tempo eu pensava, nossa, eu passei toda a minha vida sem entender este assunto, sem conhecer essa parte minha, que é quem eu sou mais intimamente, mais profundamente. E aí isso me despertou para querer realmente conhecer mais, né, cada uma dessas nossas partes. E o que acontece, né, quando a gente vai integrando, é como eu digo, costumo dizer assim, ó, é como se a gente fosse aprofundando um relacionamento, vai se tornando mais íntimo dessa parte, porque imagina, né? Até então era uma parte que eu nem conhecia ou que eu nunca tinha ouvido falar. E de um momento para o outro, né, eu passo a conhecer. Então você não tem um vínculo muito profundo até então. É como se viesse morar na tua casa um membro da família que você não conhecia. Pode ser da tua família, mas num primeiro momento você nunca viu aquela pessoa. Então ainda é um estranho, né? Então eu digo que é aprofundar um relacionamento, a se tornar mais íntimo dessa parte nossa. Então isso leva um tempo, isso tem um processo, isso, enfim, não é instantâneo, mas acontece quando a gente está aberta, né, para esse relacionamento com essa nossa parte. E conhecer, então, né, reconhecer que existe e integrar a nós essas partes, ela acontece que a gente, fazendo isso, a gente já consegue arrumar essa casa integralmente, né? Quarto, cozinha, sala, enfim. E começa, quando tudo vai se tornando mais arrumadinho, mais limpinho, a nossa vida, consequentemente, fica mais harmônica. E a gente consegue assumir, né, o nosso poder pessoal. A gente consegue assumir o poder sobre a nossa vida, né? E isso repercute de uma forma muito positiva, muito feliz. Então é por isso que eu estou aqui hoje compartilhando contigo essa reflexão inicial, né, que foi uma reflexão minha sobre o corpo especificamente, mas que eu levo, né, abranjo para as nossas outras partes. Porque quando a gente, né, faz essa escolha, toma essa postura, a gente tem essas mudanças na nossa vida e essas mudanças são palpáveis, reais, né, além das emoções e do pensamento. Então eu te convido também para fazer essa autorreflexão, né, sobre as tuas partes, sobre o ser complexo que você é. Então, quem sabe você começa se tratando com mais carinho, se tratando com mais amor, mais acolhimento. Como você trataria a pessoa que você mais ama no mundo? Como eu sempre te peço, ajude outras pessoas compartilhando esse vídeo, tá? Porque para ti, de repente, é algo que já faz parte da tua consciência.
mas para outras pessoas pode ajudar ainda mais, tá bom? Então, o meu beijo para você, com muito carinho. Até mais.